Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por este alimento que serves na nossa mesa. Pedimos, Senhor, tua bênção sobre cada uma das pessoas que todo dia fazem possível que os alimentos se sirvam na mesa. Obrigado, Senhor, pelo jejum e também pela oportunidade de fazer a abstinência neste tempo de Quaresma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, uma saudação a todos os paroquianos aqui da comunidade São Tarcísio e aqueles também que estarão assistindo a este vídeo de outros locais. Estamos aqui no canal de YouTube da nossa comunidade. Quem vos fala é o Diácono Cleiton, aqui acompanhado do Padre Germán, vigário da paróquia São Tarcísio. Nós estamos vivendo este tempo rico, este tempo de graça, dentro do calendário litúrgico da Igreja, tempo da Quaresma. Acabamos de celebrar o segundo domingo do tempo comum, onde Jesus nos mostrava o nosso destino através da sua transfiguração. Caminhamos na Quaresma rumo à glória de Deus, rumo ao encontro do Cristo ressuscitado. Santo Antão, na tradição da Igreja, já dizia que a religião começa com a esmola, o jejum e a oração. Esses três conselhos formaram vários santos e atravessaram a história da Igreja. E são os três grandes conselhos que nós recebemos da Santa Mãe Igreja durante o tempo da Quaresma. Temos esse convite para exercitar a oração, praticarmos a caridade e o jejum para melhor preparar o nosso coração para Deus. O Catecismo da Igreja vai nos dizer, no número 1434, a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em três formas: o jejum, a oração e a esmola. Hoje, neste vídeo, aqui juntamente com o Padre Germán, nós queremos refletir e conversar um pouco sobre um deles, que é o jejum. Tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos a respeito desta prática. E principalmente descobrir qual o fruto que nós recebemos pela prática do jejum, segundo o modelo da Bíblia e segundo Jesus. Então, passo a palavra para o Padre Germán, peço ele para conversar conosco então sobre o jejum, principalmente respondendo já a pergunta: o que é o jejum, Padre Germán? Obrigado, Diácono Cleiton. Olá a todos. Pois é o jejum, como a palavra indica, é privação de alimento. Então, neste período de Quaresma, somos convidados, especialmente às sextas-feiras de Quaresma, a fazermos esta privação de alimento. Mas também pode ser uma privação de alimento voluntário feito um dia na semana. E nós fazemos isto também porque é uma maneira de mortificar o corpo e, ao mesmo tempo, nós sermos conscientes de a importância que tem o alimento na mesa e, ao mesmo tempo, ser conscientes de que não é os desejos do corpo aqueles que governam o espírito. Pelo contrário, é o espírito que governa o corpo e governa tudo para a glória de Deus. E nós demonstramos isso também como sinal de penitência. Às vezes, esse café da manhã ou esse lanche que eu não comi é um café da manhã, um lanche que pode ir também para uma pessoa que não tem que comer, verdade? Então, essa privação vai revertida para a caridade, né? De fato, uma pergunta, Diácono Cleiton: que pessoas podem jejuar e que pessoas não podem jejuar segundo a Igreja?
Muito bem, padre. Segundo a igreja, ah, as pessoas, todos somos chamados ao jejum, somos obrigados a fazer o jejum, principalmente neste tempo da quaresma. Mas a igreja vai fazer algumas exceções. Primeiramente, lembrar as pessoas que têm alguma dificuldade física ou alguma doença, né, alguma condição de saúde que a impede de fazer o jejum. Essas pessoas estão isentas. Daí, a igreja estipula então uma janela de idade, né, que vai dos 14 anos até os 60 anos. Então, pessoas acima dos 60 anos não precisam fazer o jejum e também crianças e pessoas abaixo dos 14 anos também estão isentas do jejum cristão, do jejum religioso. É, de fato, muito certo também que a pessoa tem que conhecer a sua saúde, né? Se eu sou uma pessoa que não posso jejuar e vou ficar desmaiando quando estou dirigindo pela rua, é um perigo para mim, um perigo também para as outras pessoas que estão na rua, né? Ou se estou trabalhando em um lugar que exige muita concentração e eu desmaiar por privação de alimento, isto deveria ser evitado. Então, o jejum não é para todo mundo, não, né? Exatamente. Agora, Padre Germão, uma curiosidade que muitos dos nossos paroquianos têm é com relação à abstinência. Talvez até uma certa confusão entre o jejum e a abstinência. O que nós podemos falar da abstinência? O que é a abstinência e quando ela acontece? Se a abstinência é uma alternativa ao jejum, e isto é, abstinência, todos nós podemos fazer. Ainda uma criança de 5 anos pode fazer abstinência, uma pessoa maior de 60 anos pode fazer abstinência, porque a abstinência é mais uma privação de certos alimentos, não do alimento que é essencial, mas de certos alimentos. Pode ser guloseimas, né? Salgadinhos, guloseimas, sodas, o café, que principalmente aqueles alimentos os quais, ou guloseimas, os quais nós estamos mais apegados. Então, essa privação desses guloseimas nos ajudam a ter um controle dos desejos e a ter consciência que existem coisas essenciais como água. Eu posso, nesta quaresma, se todo dia eu tomo soda, tomo um suquinho, eu posso dizer, não, mas é um desejo aquilo, né? Mas o essencial é a água. Eu devo tomar água, porque a água é saúde, e a água também é criação de Deus. Então, para bem espiritual também. Água usada também no batismo, é usada de muitas maneiras. Então, é vida realmente, nos ajuda a ter consciência destas coisas. E de fato, uma perguntinha, Diácono, o, não seria um abuso, de repente, pedir a uma criança de 5 anos que faça abstinência? Sim, seria dependendo da situação e da criança, seria um peso colocado sobre uma criança, principalmente de 5 anos, pelo fato de não ter ainda alcançado o que os especialistas chamam de idade da razão. Ou seja, elas não sabem exatamente o que isso vai significar. Então, até mesmo para abstinência, é bom esperar mais um pouquinho, que 7 não, anos. 7 anos, que não vai fazer mal e Deus entende, né? Lembrando que a igreja, em seus documentos, vai também falar da abstinência de carne vermelha, né? Isto acontece, então, na quarta-feira de cinza e nas sextas-feiras conseguintes, né? Abstinência da carne vermelha, por isso o alto consumo de peixes, né? E de frutos do mar durante a quaresma. Agora, uma Uhum. pergunta curiosa, Padre Germán. Pessoal, eu vejo que alguns têm essa curiosidade.
Nós sabemos que a quaresma começa na quarta-feira de cinzas. Quando termina a quaresma? Qual o dia do término da quaresma? A quaresma termina o domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. Se a gente fizer as contas, tirando os domingos de quaresma, porque o domingo de quaresma não é contado como domingo de quaresma, né? O domingo de abstinência, vai dar 40 dias. Essas 4 ou 5 semanas vai dar 40 dias de domingo de Ramos. Então, interessante, você abriu aí algo interessante. Eu posso voluntariamente dizer a mim mesmo, eu quero fazer abstinência de carne durante toda a quaresma. E então está me custando muito de fazer esta abstinência, de privar-me deste alimento. E tem um detalhe: o dia domingo, como é um dia que não é considerado melhor ainda, que é considerado como o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da vida, esse dia nós estamos isentos de fazer jejum, de fazer abstinência. Tem de fato, em Lucas, no Evangelho de Lucas, tem um caso onde em dia de sábado os discípulos estão recolhendo espigas e eles estão comendo. Nós sabemos que dia sábado é proibido fazer abstinência. É proibido, não, deve-se fazer abstinência e jejum, aliás. E então vêm os escribas e os fariseus falar com Jesus: por que em dia sábado, que é dia de jejum e abstinência, por que teus discípulos não respeitam a lei de fazer jejum e abstinência? Então Jesus responde muito sabiamente, diz, eles comem na presença do noivo. Quando o noivo estiver morto, aí eles têm que fazer luto, e aí eles têm que fazer jejum e abstinência. Mas enquanto o noivo estiver vivo, então, esse dia eles festejam e celebram. E para nós esse dia é o dia domingo. Exato, exato. Então, no domingo, estamos isentos, segundo a igreja, de jejum e abstinência durante a quaresma. O domingo não conta. Então, por fim, o senhor citou um dos frutos do jejum, um dos frutos da abstinência, que é o domínio dos instintos, né? Se nós entendemos muito bem, temos instintos em nós, temos impulsos em nós, que às vezes contrário, né, à natureza do nosso espírito, às vezes contrário às coisas de Deus, e nós precisamos dominá-los. E a igreja, em sua sabedoria, nos oferece então o jejum e a abstinência como ferramentas importantíssimas para dominar os instintos. Agora, um segundo fruto, Padre Germán, que o Catecismo da Igreja cita no número 2043, e que eu gosto muito deste fruto, ele parece ser tema de uma pregação inteira, ou através de um retiro, chama-se liberdade de coração. Para encerrar esse vídeo, o senhor podia falar um pouquinho para nós sobre o que significa liberdade de coração para o cristão? Esta liberdade que aparece no livro do Gênesis, onde Deus criou homem e mulher, sendo pessoas livres, com o direito de escolher aquilo que elas querem, ou querem fazer coisas boas, ou não querem fazer coisas boas. Então, a pessoa tem esta faculdade, pode-se dizer um privilégio, uma faculdade que todos os seres humanos temos de poder escolher o que melhor convém para a nossa vida. Neste caso, o que respeita a nossa vida espiritual, né? Então, a gente elegimos a Deus, porque Deus é tudo, como diz Santa Teresa, Deus é tudo, o resto é nada, né? Então, muitos santos eles fizeram também este ato de livre, espontânea vontade de fazer jejum,
de fazer abstinência, porque são ações que conlevam a ter muitos resultados positivos, não unicamente para a saúde espiritual, mas também para a saúde do corpo. Ótimo, muito É, bem, sim. muito bem. Então vamos ficando por aqui com este vídeo. Pedimos a você que fique ligado conosco aqui neste canal do YouTube, Nos Passos de Scalabrini. Esperamos que este vídeo seja de grande proveito para você, meu irmão e minha irmã, que está vivendo esta quaresma, tentando se aproximar mais do Senhor misericordioso. E pedimos a você que continue conosco. No próximo vídeo estaremos então refletindo sobre o segundo conselho evangélico vivido durante essa quaresma, que é a oração. Os discípulos no evangelho se dirigiram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E ao longo da história da igreja, muitas escolas de oração nasceram para nos ensinar a conversar com o Senhor de coração para coração, assim como Moisés fazia e o chamava de amigo. Então, fique ligado conosco. Deus abençoe a cada um de vocês e peço ao Padre Germán, então, que nos dê a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.